Boa noite, gente. Meu nome é Esther, sou professora de Biologia e hoje eu darei aula de suporte na disciplina Imunologia. Vou começar a dividir o conteúdo de hoje em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a imunidade inata adquirida. E na segunda parte, eu vou falar sobre imunidade inata, na primeira parte, depois imunidade adaptativa, órgãos linfóides primários, órgãos linfóides secundários e processo inflamatório. Eu não vou conseguir dar aula do processo inflamatório hoje, porque eu gosto de explicar tudo esmiuçadinho. Essa parte do processo inflamatório, imunoglobulinas, eu vou falar na quarta-feira, tá? Mas o que é importante, o que costuma cair na AD1 é sempre órgãos linfóides primário, sempre imunidade inata, adaptativa e processo inflamatório. Mas hoje eu acho que eu não vou conseguir dar aula do processo inflamatório. Vou começar com o que é mais importante agora para vocês iniciarem o processo de estudo. Conforme as dúvidas forem surgindo, vocês podem ou abrir o áudio ou botar a questão que vocês querem que eu responda no chat, que eu vou responder e vou olhar, tá? Eu vou falar primeiro imunidade inata adquirida e defensina. Vou olhar o chat. Imunidade inata, vou olhar o chat. Imunidade adquirida, vou olhar o chat. Tá bom? Bola pra gente. Ó, o nosso corpo, a gente tem várias estruturas de defesa que ao longo do processo evolutivo, nós nos tornamos cada vez mais resistentes à invasão ou ação de outros seres, né, que estão por fora do nosso ambiente. O nosso ambiente que eu falo é o nosso corpo. Nosso corpo é o nosso ambiente, que está dentro da gente. Fora do nosso corpo tem diversos seres vivos dispersos pelo ar, bactérias, fungas e vírus, e que dependendo do lugar que você estiver, pode ter mais ou menos. Pode exercer mais influência ou menos influência na nossa saúde. Vou dar um exemplo. Imagine que você está na rua num supermercado lotado, promoção de um super, não vou falar o nome do mercado, mas é uma promoção de mercado muito cheio. Vem gente e tem alguém para entrar. Boa noite, Gilcimar. Como elas não entraram na aula anterior, eu estou fazendo uma revisão do matéria que você já estudou, Gilcimar, para depois chegar na parte que você não estudou ainda, tá bom? Vamos lá, gente. Dentro do nosso corpo tem um grupo de células que são as células de defesa. A gente tem as células da nossa, os elementos figurados do sangue, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os leucócitos, neutrófilos, são as defensinas, porque o nosso corpo não é formado só de célula, tem algumas partículas de células que também atuam no sistema de defesa, tá? A imunidade inata é formada por barreiras naturais e elementos celulares e moleculares que passam a compor no mecanismo de resposta imune. A resposta imune inata teve início logo que o organismo é invadido, sendo sua primeira linha de defesa. Espera aí que tem mais alguém pedindo para entrar. Boa noite, Luciana. Imunidade inata, barreiras naturais e elementos celulares e moleculares que passam a compor o mecanismo de resposta imune. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sendo a sua primeira linha de defesa. Até aí tudo bem. Imunidade adquirida é um conjunto de reações que passam a compor a resposta imune quando aumenta no organismo a proliferação de linfócitos B e T. Quando a pessoa nasce, ela não tem uma quantidade de linfócitos B e T. Esse linfócito é desenvolvido a partir da ingestão de leite materno, ou se a pessoa não ingere leite materno, o corpo dá seu jeito de desenvolver os linfócitos B e T. Todas essas células que eu falei para vocês no começo da aula, os elementos figurados do sangue, são produzidos dentro da medula óssea, tá? Não só os animais, não só os mamíferos possuem imunidade.
As aves também possuem. Então, essas aves possuem uma estrutura chamada bursa de Fabrícios, que fica abaixo das aves, as asas, desculpa, asas que voam, abaixo das asas. Essa bursa de Fabrício, ela ajuda no sistema, e também perto do ânus, tá? Uma região também que fica próxima do ânus, que ajuda o intestino, principalmente, no sistema de defesa, tá? Tanto no nosso corpo, já todas as células de defesa são produzidas na medula óssea. Por quê? Porque as aves são bichos são animais, né? Que possuem ossos ocos. Por quê? Não é que não tenha nada dentro do osso, tem uma esponjinha, mas a maior parte da medula óssea deles, dentro do osso, no caso, tem ar para facilitar o processo do voo. Então, o corpo delas é leve, mas possuem sistema de defesa. Por que elas possuem sistema de defesa? As aves, elas não ficam paradas no canto. Elas migram de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, quanto maior o seu processo de caminhada ou de deslocamento, maior é a convivência com diversos tipos de micróbios. Lembra da promoção do mercado que eu falei para vocês? Vem gente de tudo que é lugar. Então, a chance de uma pessoa doente que mora num determinado local pegar 1 hora de viagem para chegar no mercado, porque é o mercado mais barato, e entrar em contato com você que mora perto do mercado, é grande. Então, quanto maior a quantidade, a diversidade de micróbios que a pessoa conviver, mais exposto é o corpo da pessoa, mas também aquele organismo acaba se adaptando para viver em um ambiente diverso, tá? Então, o nosso corpo começa a produzir outras células que auxiliam no processo de defesa. Aí tá aí tudo bem? Por isso que eu falei para vocês que a imunidade inata, a criança já nasce com ela. É inata, já é uma coisa dela. A imunidade adquirida vai nascendo, vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, a pessoa, logo assim que nasce da mãe, ela tem uma microbiota que herda da mãe. Entendeu? Só que, conforme o corpo vai se desenvolvendo, essa pessoa vai se afastando saiu, né, da barriga da mãe, vai acabando convivendo com o meio ambiente, acaba ingerindo outros alimentos, a mãe acaba ingerindo outros alimentos e passa substâncias pelo leite. E essas substâncias podem ajudar no processo de produção de linfócitos, melhorando as células de defesa. A mãe também passa defesa, por exemplo, se uma mãe for vacinada, aquela vacina é passada, aquelas células de defesa desenvolvidas pela vacina é passada para a criança. Então, a criança que amamenta, ela se torna mais resistente, que mama, no caso, a mãe que amamenta, né? Que mama, ela se torna mais resistente a doenças do que a criança que não mama. Não quer dizer que uma criança que não mama não sobrevive, não é isso não. A criança sendo alimentada de forma eficiente com esses leites que tem agora, esses leites modernos, que tem uma série de nutrientes que já estimula o corpo a produzir sozinho os linfócitos B e T. Defensinas. Proteínas que possuem atividade antimicrobiana, sendo consideradas como antibiótico natural. Essas proteínas possuem uma estrutura folha beta, que é capaz de inserir na membrana lipídica de seus agressores. É como se ela fosse um espiã. Ela tem uma facilidade de se ligar à superfície celular de algum agente patogênico, tá? Não é uma célula, são partículas que se ligam à superfície celular de agentes patogênicos, que são células que não são do nosso corpo. O nosso corpo faz uma varredura e percebe que tem alguma partícula que não deveria estar lá. Essa partícula que não deveria estar lá é identificada e é enviada às defensinas. Quando as defensinas não conseguem destruir a partícula, é enviado um grupo de células, linfócitos B ou T, ou algum grupo da série branca das células, né, que são adaptadas a identificar e a destruir as partículas.
A gente pensa que é uma célula só. Na verdade, são várias, é um ataque em grupo. Uma célula só é muito pequena. Dependendo do patógeno que entrar, por exemplo, um euminto, que é um verme, né? Uma célula só não dá conta. São várias células que ficam na superfície desse euminto para destruir ele, liberando essas defensinas, né? Essas células são destruídas, esse agente patogênico é destruído por meio da ação das defensinas, que é como se fosse um ataque coordenado para destruir o patógeno. Tá, beleza. Eu vou só entrar aqui na aula, para ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Tá, eu vou parar a gravação, porque para não ficar muito grande, e vou voltar. Não saiam da aula, tá?